Diz assim, a partir do versículo 1. Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e dentre todas elas tomaram as que haviam escolhido. Então disse o Senhor: Meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne, e os seus dias serão 120 anos. Versículo 4. Naqueles dias, os nefilins estavam na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos. Esses nefilins eram os valentes, os homens de renome da antiguidade. Versículo 5. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração eram continuamente má. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: Destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, versículo 8. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Ele era homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus viu a terra, e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Então Deus disse a Noé: O fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia da violência dos homens. Eu destruirei juntamente com a terra. Constrói uma arca de madeira de gofer, faze compartimentos na arca e reveste com betume. Eu vou pular para aqui são as instruções que Deus dá para Noé de como tem que ser a arca. O versículo 17. Porque estou trazendo o dilúvio sobre a terra, para destruir debaixo do céu todo ser que há fôlego de vida. Tudo o que há na terra expirará. Mas estabelecerei contigo a minha aliança. Versículo 18. Tu entrarás na arca, e contigo os teus filhos, tua mulher e as mulheres dos teus filhos. De tudo o que vive, de todos os seres, fará entrar na arca 2 de cada espécie, macho e fêmea, para os conservares vivos contigo. Também as instruções dos animais e de armazenamento. Eu vou pular para o versículo 22. Assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe ordenara. Eu quero, essa noite, chamar a atenção desse texto. Queria que vocês prestassem atenção nesse texto, e eu queria falar um pouquinho sobre ela. A mulher de Noé. Qual era o nome da mulher de Noé? Alguém sabe? Não se sabe. Na Bíblia não diz o nome dessa mulher. E essa mulher estava ali com Noé, e essa mulher que a gente vai, essa mulher anônima, que pouco se sabe, nome a gente não sabe, mas a gente vai olhar para essa mulher anônima, a esposa, a mulher de Noé, essa noite. A Bíblia nos fala o que sobre ela? O que a gente pode falar aí? A Bíblia fala alguma coisa sobre essa mulher. O que o texto está falando sobre ela? Que a gente pode falar, isso eu sei que ela é. Ela é o quê? Mãe. Que mais? Companheira. Que mais que o texto fala aí? O que ela é? Mãe, companheira. Submissa, esposa. Tô gostando de ver, vocês estão participando. E aí, o que mais que a gente pode falar dela? Que o texto nos diz bem pouco, né? Mas a gente pode descobrir algumas coisas, o texto nos mostra algumas coisas, isso mesmo. Mais alguma coisa que vocês destacam que o texto fala? Como?
bonita? E aí, quem mais? Vocês esqueceram de uma coisa. Que tempos que ela vivia? Em que tempos que essa família, que essa mulher, né, tá inclusa, que tempos eram? Tempos bons? Tempos difíceis, né? Tempos maus, de violência, tempos difíceis. Isso é tudo que nós sabemos dessa mulher. Não, a Bíblia não nos relata mais. Então, essa mulher anônima, dentro disso que a gente descobriu dela, que o texto nos mostra, eu queria que a gente estivesse observando algo que até alguém já falou aqui. Ela, como esposa, queria falar como a esposa de Noé. Como esposa, como que era essa mulher? A gente vai ter que usar um pouco da imaginação, né? Porque a Bíblia não nos fala, mas o que a gente imagina aqui, né? Como falaram, que ela era submissa. Por que vocês acham que ela era uma mulher submissa, uma esposa submissa? Porque ela entrou na arca, certo? Ela aceitou. Agora, ela aceitou a autoridade do marido, né? Mas se a gente for ver direitinho, para quem a gente, o que é submissão? Né? Às vezes a gente tem um conceito errado de submissão, né? A gente acha que ser submissa é ser aquela mulher capacho, que não tem opinião, que não pode nada. Mas eu queria que alguém abrisse lá em 1 Coríntios 11, 3. E outra pessoa em 1 Pedro 2, 13. E a gente vai ler um pouquinho e falar um pouquinho sobre o que significa submissão. Já que a gente falou que ela é submissa, o que fala o primeiro texto? Quem achar pode ler. 1 Coríntios 11, 3. Pode ler. Submissão. Obrigada, Neuza. Deus fez, por que existe a submissão? Porque existe uma hierarquia. Do começo, Deus já estabeleceu uma hierarquia. O que é uma hierarquia? É uma ordem. Né? Domingo passado, Deus falou aqui com a gente, né, que Deus não é Deus de ordem, de desordem, é um Deus de ordem. Né? Existe uma ordem das coisas. E esse versículo que a gente leu aqui está falando que o cabeça da mulher é o homem. Então, a submissão é a hierarquia que Deus estabeleceu para que tudo tivesse ordem, para que cada um soubesse o seu lugar. Então, uma das coisas que a gente descobriu sobre a submissão faz parte da hierarquia que Deus deixou, que Deus planejou para o nosso bem, não é para o nosso mal, é para o nosso melhor. 1 Pedro 2,13. Então, aqui está falando que a Sô leu de autoridade, que nós devemos nos submeter à autoridade. Submeter. Nós nos submetemos à autoridade constantemente. Existe a presidente, nós estamos debaixo da autoridade dela, não é verdade? Nós nos submetemos o que ela decidir lá, nós vamos ter que arcar com isso, nós vamos entrar na dança. Da nossa cidade, os governantes, nós estamos nos submetemos ao governo deles.
Então, até mesmo numa coisa simples, né? Num supermercado, não tem uma fila? Você não pode chegar lá no supermercado e aquela fila enorme, mais que dê vontade, e você falar assim, viu, vou passar na frente de todo mundo. Você tem que se submeter à fila e ficar ali esperando a sua hora, né? Porque existem uma ordem. Então, outra coisa que a gente aprende, se submeter às autoridades, né? Foi algo que Deus também colocou para que a gente tivesse cumprindo. Por fim, submissão significa o quê? Obediência à palavra de Deus, né? Porque se nós nos rebelarmos, o que nós vamos estar indo? Contra Deus. Então, significa obediência a Deus. Fé. Precisamos de muita fé, né? Para nos submeter às autoridades. Muitas vezes nos submeter às autoridades também dentro de casa. Às vezes o marido fala alguma coisa e você não concorda muito com aquilo, mas você vai se rebelar contra a autoridade? Você vai, não, então eu vou me separar porque eu não concordo. Em sabedoria, temos que nos submeter. Não que você não tenha que falar a sua opinião, olha, eu acho que não é bem assim, mas temos que nos submeter. E isso exige muitas vezes fé da nossa parte, né? Precisamos ter fé e confiar em Deus e nessa hierarquia que Ele nos deixou. A esposa de Noé se submeteu. Se a gente olhar aqui no versículo 8, não é no versículo 8, aqui, deixa eu ver se eu bato aqui o olho e acho, que Deus falou para Noé, Deus fez uma aliança, Deus falou assim, vou fazer uma aliança com vocês. Deus não fez aliança com a esposa de Noé, Deus fez aliança com Noé. Só que Noé falou para a família dele o que Deus falou. E o que ela fez? Aceitou, confiou, obedeceu, né? A gente pode observar que ela se submeteu, né, e teve fé. Por quê? Porque Noé não era um marceneiro. Quando Deus falou para ele construir a arca, mas Noé não sabia construir. Noé não mexia com madeira. E fazer uma construção enorme deste porte, né? Viu? É a mesma coisa que falar, olha, eu não sei cozinhar, então eu quero que você faça um bolo de casamento. Mas eu não sei cozinhar. Como que eu vou fazer? Vocês estão entendendo o tamanho do desafio? Noé era agricultor, ele mexia com planta, ele sabia das coisas da terra, não de madeira. Qual é o corte? Como que precisa ser feito? Como que não vai dar errado? Mas, quando ele falou isso para a esposa, ela confiou, né? Se fosse outra, talvez ia falar, você tá louco? Eu que não vou entrar nessa. Ainda tem mais uma coisa, que naquela época não tinha chovido ainda. Então, como que você me chega com uma ideia de fazer uma arca, um barco enorme, mas eu nem sei o que é chuva? Para que isso? Não tinha chovido. É uma coisa meio de louco, né? Precisava de muita fé, né? E olha essa esposa, como ela confiava nesse marido, né? Como ela confiava, como ela teve fé. E eu queria que alguém abre, por favor, em Provérbios 21, 19, e outra abre em Provérbios 21, 9. Uma lê o versículo 19 e a outra lê o versículo 9. Provérbios 21. Um é o versículo 9 e um é o 19. Quem achar pode ler. 21, 9 e 21, 19. Ixi,
Vocês ouviram isso daí? Lê de novo, lê aí, lê mais alto, dona Iraci, por favor, ó, presta atenção, é Provérbios 21, 9. Imagina se a esposa de Noé fosse essa mulher que a gente está lendo ali. Vocês acham que ela era essa mulher que está falando de Provérbios? Eu acho que não. Nós estamos falando do achômetro, né? Que não dá mas eu acho que não. Né? Provérbios 21, 19. Alguém lê aí, o que fala? Olha isso. Vocês acham que a esposa de Noé era essa mulher? Briguenta, amargurada, barraqueira, né? Na versão de hoje, vamos, barraqueira. Sabe por quê? A gente pode, né, seguir nessa linha de imaginar. Porque, gente, ela aceitou, né? Ela se submeteu. O Noé chegou falando que ia construir aquilo tudo e que ia acabar, ia chover. Mas que chuva é essa? Que eu nem sei o que é chuva. E viu, nós vamos morar lá não sei quanto tempo dentro disso, vamos ter que cuidar dos animais. E a coisa vai... E essa mulher podia ter sido né, ter se rebelado, feito um barraco. O quê? Não vou para lugar nenhum. Não. Ela foi o que a Bíblia nos fala, que nós temos que ser a auxiliadora, idônea para os nossos maridos. Em vez de atrapalhar, como essas daí que a gente leu em Provérbios, ajudar, apoiá-los. Por mais que talvez ela não pudesse fazer alguma coisa lá de cortar madeira, mas fez muito de não ficar resmungando, murmurando, reclamando, indo contra esse projeto que Deus tinha dado para ele. Ela fez parte desse projeto indiretamente, apoiando. A gente pode imaginar que ele teve o apoio. Não tem um ditado que fala que por trás de um grande homem, é isso? Me ajuda aí. Tem uma grande... Por trás de um grande homem existe uma grande mulher. Talvez do lado, não atrás, né? Ali apoiando junto, dando ideia, encorajando. Talvez a gente pode imaginar que quando Noé... Nós estamos imaginando, tá, gente? Nós estamos imaginando aqui, nós estamos viajando aqui. Talvez a gente pode imaginar que ela ajudou Noé, apoiou ele quando ele estava lá trabalhando. E ela fez o quê? Fez uma marmitinha com amor. Não é verdade? Fez um lanchinho com carinho. Fala, olha, eu não entendo disso daí, mas olha, a minha parte é te encorajar. Fez um carinho, falou, oi, bem, amo tanto você, viu? Vai lá, tô junto com você, o que você precisar. Como esposa, nós podemos aprender tudo isso que a gente falou até agora. Mas e como mãe? E como sogra? Ela era mãe, ela era sogra. O que a gente pode olhar nesse texto que a gente pode aprender? Eu imagino que ela seja a mulher a mãe e a sogra de Provérbios. Alguém pode abrir Provérbios 14:1, bem conhecido? 14:1. Lê bem alto para a gente. Então, a gente vai falar como mãe e sogra. Pode ler, Provérbios 14:1. Obrigado, Val. Ela entrou naquela arca com a família dela. E olha que o trabalho não era fácil. Imagine esse monte de animal que tinha lá. Imagina um zoológico, né? Fica mais fácil a gente imaginar. Imagina você cuidar de um zoológico. Tudo bem, tinham mais 3 mulheres ali, né? Com ela, que deviam ajudar, tal. E tem aquela coisa que a gente pode falar só até aqui entre mulheres, que a gente está num culto de mulheres. Então, a gente pode falar entre nós aqui. Tem coisa que só a gente faz do nosso jeito, não é verdade? Por mais que eles nos ajudem, mas não faz igual a gente faz, não é verdade? Então, imagina essas mulheres, quanto trabalho elas não tinham, como que era o dia a dia delas. Não devia ser fácil.
tinha as fezes de todos esses animais, tinha a refeição que elas tinham que preparar, que todos tinham e elas estavam ali ajudando, todo mundo ajudando. Elas tinham que cuidar das coisas pessoais deles, as roupas. Era muito trabalho. Era trabalho para valer. Imagina, dia após dia, como aquela louça lá na sua pia e na minha, você lavou. Aí eu deixei lá, agora em casa, a pia limpinha. Daqui a pouco tá tudo sujo de novo, gente. Dá até... Gente, não acaba isso. Você lava a roupa, passa, daqui a pouco já tem um monte de novo. Você lavar e passar. Imagina a rotina deles naquela arca. Dia após dia. Aquela rotina. Devia ser difícil. Mas eu creio que ela era essa mulher de provérbios, né, sábia, que em vez de fazer o barraco lá, em vez de ficar murmurando, de fazer a confusão, de se rebelar, o que ela fazia? Provérbios fala que a mulher sábia, ela faz do seu lar, da sua casa, um lugar feliz. E o que nos ensina isso? Deus está nos falando que é nossa responsabilidade. Se a nossa casa, se a sua casa não tem sido um lugar de, que delícia, que bom que eu estou em casa. Se tem sido um lugar onde que as pessoas, querem sair correndo, não é um lugar de paz, de alegria, nós precisamos rever algumas coisas nas nossas vidas. Não é que, meu marido, é nossa parte. O que nós não estamos fazendo? Porque cabe a nós fazer desse lugar um lugar aconchegante, um lugar feliz. E eu creio que ela exerceu isso, obedeceu. Eu imagino que ela exerceu isso, sendo uma mulher sábia, zelando pela convivência. Imagina você, agora eu quero que você imagina. Eles ficaram 1 ano, o texto mais para frente vai falar que ao todo ficaram 1 ano até a água baixar tudo. Imagina você, tá imaginando? 1 ano com a sua sogra, trancado. Vai imaginando. 1 ano trancado ali no ambiente, numa salinha ali, naquele lugar. Não tinha lugar para você ir respirar, o shopping. Vou desaparecer, cansei. 1 ano, gente. Difícil, hein? Que desafio. Mas eu creio que ela zelou, ela vigiou para não ser essa mulher que a gente leu, rixosa, briguenta, amargurada. Eu creio que ela vigiou e assim nós temos que fazer. Vigiar. Ela zelou por isso, para que tivessem ali esse tempo todo e tivesse paz, que prevalecesse a paz, que prevalecesse a harmonia, acertar as coisas. Não discordei. Eu acho que tem que jogar as fezes do animal para aquele lado. Não é para esse lado, é para o outro lado. E aí? Não, peraí, vamos conversar, vamos acertar. Eu acho que tem que cortar a banana. Não. Vamos ver direitinho, vamos conversar e acertar, sem briga, sem contenda. Até porque não tinha para onde ir. A arca era a proteção. Fora era a morte. Fora não existia vida. Estava tudo morto. Então, tinha que estar ali. Tinha que preservar. Tinha que acertar. O que o mundo hoje em dia nos fala? Deu errado. Não acertou. Ele não está fazendo isso, não está aquilo. Faz o quê? Ela não só no casamento, mas também em relacionamentos de amizade. Ela não faz isso, ela nem me dá atenção, eu não quero mais a amizade dela. Coloca no paredão. Elimina. Não é assim? Separa. Só que o desafio que Deus está nos dando de exemplo dessa família é que a arca é a proteção. A proteção é estarmos debaixo da autoridade, debaixo do governo, da proteção do nosso Deus, da nossa família, da autoridade que Deus constituiu, e até mesmo da igreja. Porque, às vezes, isso aqui não parece uma arca, gente.
Não é verdade? Cada um tem uma opinião, cada um faz de um jeito, é assim, nós somos diferentes. E aí só por isso, eu vou sair dessa igreja. Lá fora é morte. Lá fora não tem nada de bom. É só podridão. E aí, vai se jogar para fora da arca ou vai ficar aqui dentro e acertar as diferenças e conviver e aprender a resolver os nossos problemas? O que a gente vai fazer? Eu creio que ela zelou, que ela foi uma sogra que sabia resolver. Eu acredito que ela sabia resolver e estava obedecendo ali. Eu imagino que ela convivia bem com os filhos e com as noras, cultivando um ambiente de paz, de harmonia. E quando as coisas ficavam difíceis, em vez de ela murmurar, reclamar, eu imagino que vocês estejam imaginando também essa cena. Eu imagino que ela talvez cantasse um louvor, né? Muitas vezes a gente faz assim, para desaparecer, para acalmar. Talvez a gente pode imaginar que ela cantasse o louvor, que ela orasse, que tivesse um coração grato, que muitas vezes é tão difícil, né? É mais fácil você resmungar e murmurar do que ter um coração. Tá bom, tá difícil, mas obrigado porque eu tô aqui e aqui eu tenho vida, aqui eu tenho esperança. E olhar lá para fora e ver a morte. Não é isso. Obrigado, Senhor, porque eu tô aqui. Glórias a Ti por isso. Como mulher, o que nós aprendemos com essa mulher? Vivia em tempos, que tempos eram esses que eles viviam, que Deus destruiu tudo. E aí quando eu comecei a observar esse texto, mas de primeiro, vocês se identificam nesses tempos que eles estavam vivendo? Vocês se identificam? É bem parecido com que tempos? Dos anos 60, dos anos 50. Hoje, 2013. Vocês não tiveram essa impressão quando vocês leram? Violência, né, tanta maldade no coração, tanta coisa ruim acontecendo que Deus tirou daquela forma. Tantas vezes a gente se depara. Eu estava conversando esses dias com alguém que falou assim, eu nem gosto de assistir esses jornal, esses programas, porque dá vontade de sair de dentro de casa. Não é verdade? É tanta coisa ruim, é tanta maldade. Cadê o amor? Os valores? Que valores? Valores morais, princípios? Que princípios? Só vê reportagem atrás da outra na televisão, na escola, os adolescentes, as crianças batendo no professor. Que tempos são esses? Que princípios, que valores? Com 10 anos, crianças já estão se relacionando, tendo relacionamento sexual e já sabe de tudo e não tem infância e é normal. As mulheres aí fora se mostrando, mostra tudo, viu? Daqui a pouco só anda de lingerie na rua, não precisa mais nada. Não é assim? Não são esses os tempos que a gente está vivendo? Cadê os valores? Cadê a moral? Cadê o amor? Cadê o respeito? Não tem. E eram esses tempos que eles viviam. E eu olhando para essa família, eu quero encerrar olhando para essa situação, como mulheres, independente da sua idade, jovens, mais maduras. Nós estamos nesse mundo, neste contexto. Eu olho para essa família, eu falo, obrigado, Senhor, porque eles conseguiram. O Senhor deu uma estratégia. O Senhor se agradou porque Noé permaneceu. Noé era um homem, né, justo, bom. E Deus olhou para ele.
Não passou despercebido isso. Eu falo, obrigado, Pai, por esse encorajamento que o Senhor nos dá nesses tempos. É possível. Eles conseguiram. Nós vamos conseguir. Amém? Como mulheres, nós vamos conseguir, como eles conseguiram, no meio de uma geração corrompida, sobreviver, ter uma nova vida, ter esperança. Nós temos Jesus, nós temos o Deus Todo-Poderoso, nós cremos, e Ele diz que nós temos vida, que em Cristo nós somos mais que vencedores. Isso me confortou tanto, porque nós vamos vencer em Cristo Jesus. Que nós não venhamos a desanimar de falar para o seu filho, viu? A palavra de Deus nos ensina que o sexo é só depois do casamento. Por quê? Porque Deus é ruim? Porque Deus quer o seu mal? Não, porque Ele te ama. É para o teu bem. É por isso que Ele deixou isso. Viu? Lá fora não tem nada de interessante. Lá fora é morte. Educar princípios, a palavra de Deus, a verdade, não a mentira, não roubar, né? Todos os princípios que Deus nos deixa, tantas coisas que Deus tem nos ensinado, nele nós vamos conseguir. Que nós não venhamos como mulheres a desistir. Um casamento de Deus, um homem de Deus, um casamento abençoado, que a gente não venha abrir mão, que a gente não venha desistir de continuar no casamento, de não pular fora da sua arca, desse relacionamento. Nós vamos vencer em Cristo Jesus. Deus se alegrou com essa família. E essa mulher anônima, a gente não sabe o nome dela, a gente não sabe detalhes do que ela fazia. Mas quantas de nós não somos assim? Anônimas. No nosso dia a dia, nas nossas tarefas, nas nossas lutas, nas nossas angústias, anônimas. Mas servindo, obedecendo, confiando, crendo no Deus Todo-Poderoso. E o Senhor vai se alegrar da nossa família. Quantas de vocês essa noite querem que o Senhor se alegre com as suas vidas? Como mulher, como mãe, como sogra, como esposa. Amém? Esse é o desafio que Deus nos deixa. Há esperança, não vamos desistir. Os tempos são maus, sim, mas o Senhor está conosco. Ele é conosco. Não podemos abrir mão de nada, nada, nada. Não podemos abrir mão. Como diz aquele texto de Mães Más, não sei quantas de vocês conhecem aquele texto, né? Que possamos ser aquela mãe que está ali em cima, que cuida, que zela, que cuida dos detalhes da alimentação, do coração, da vida. Eu estava lendo esse texto e esse texto estava falando que foi colocado esse texto na internet porque a mãe descobriu que a filha tinha ido para um baile, para algum lugar com os amigos, e ela deixou, e aconteceu que a moça morreu naquela festa, né? Então, eu fiquei tão... me chamou tanta atenção aquilo, porque às vezes a gente não está prestando tanta atenção assim como mães, né? Eu quero falar aqui para as mães, estão falando de Dia das Mães, né? E as mães, nós mães, é nossa tarefa de vigiar, de zelar, de cuidar, de sermos mães que cuidam de cada detalhe, de confiar e obedecer, e ensinar e não desistir até o final dos nossos filhos. Amém?